A passagem de hoje é Salmo 36, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Amém. Agradecemos ao Senhor que nos despertou nesta manhã e nos guiou para o culto. A passagem de hoje é originalmente do Salmo 36, versículos 1 a 12. Mas hoje vamos nos concentrar nos versículos 10 a 12. Hoje, gostaria de compartilhar uma mensagem com o título A Vida que Conhece a Deus, baseada no Salmo 36, versículos 10 a 12. Os versículos 10 a 12, que lemos juntos, formam o último parágrafo do Salmo 36. No domingo, também ouvimos do nosso pastor sênior sobre o conhecimento. Esse mesmo tema aparece na passagem de hoje. Tanto ao ouvir a mensagem do pastor no domingo quanto agora, reflito novamente sobre o peso da palavra conhecer. Às vezes, usamos essa palavra de forma leviana. Eu sei disso. Já ouvi tudo. Já sei. No entanto, há uma grande diferença entre realmente saber e apenas dizer que sabe. Uma vez, quando estava doente, fui a um médico. Durante a consulta, o médico me disse: não coma comida salgada, reduza alimentos apimentados e irritantes, mantenha uma rotina regular e durma o suficiente. Pensei comigo mesmo. Até eu poderia dizer isso. E o que vocês acham que eu fiz? Segui as recomendações? Não as segui bem. Não vivi daquela maneira. Foi apenas momentâneo. Vejo como eu fui arrogante. Eu pensava que sabia o que o médico estava me dizendo, mas se a minha vida não mudou, será que eu realmente sabia? O conhecimento de que a Bíblia fala é assim. Nossa vida não muda se apenas vemos a Bíblia como uma fonte de informação e concordamos intelectualmente com ela. O conhecimento de que a Bíblia fala é um conhecimento que muda a direção da vida. O conhecimento de que a Bíblia fala não é informação armazenada na mente, mas um relacionamento que se manifesta na vida. O Salmo 36 nos mostra o que significa conhecer a Deus e como esse conhecimento nos protege. Para que vocês entendam o conteúdo básico do Salmo 36, vou explicar brevemente sua estrutura antes de compartilharmos a graça que a passagem de hoje nos oferece. Primeiramente, o título, como vocês podem ver na Bíblia, é Salmo de Davi, servo do Senhor, para o cantor mor. Cada salmo pode ser classificado por gênero. Embora não seja uma classificação perfeita, o Salmo 36 é considerado um salmo de confiança, com elementos de poesia sapiencial. Salmo de confiança pode parecer uma expressão difícil, mas significa que é um salmo de gênero misto. Em outras palavras, é um salmo que combina vários gêneros. A poesia sapiencial geralmente contém passagens que oferecem percepções sobre a vida, contrastando os ímpios e os justos. Podemos ver essa característica de gênero no primeiro parágrafo do Salmo 36. Não há expressões como o ímpio não tem temor de Deus. Ao vermos esse conteúdo, podemos dizer que ele contém elementos de poesia sapiencial.
No entanto, é difícil classificá-lo perfeitamente como poesia sapiencial. Como mencionei anteriormente, o Salmo 36 é um salmo de gênero misto. Ele também contém elementos de um salmo de confiança. Um salmo de confiança é, literalmente, um salmo que contém uma confissão de confiança. Em situações de ansiedade, sofrimento e lamento, surgem confissões de confiança, como Deus é o meu refúgio ou Deus é o meu socorro. Um salmo de confiança representativo que conhecemos bem é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém. Este é um salmo de confiança exemplar. Não é uma confissão preciosa? Ele descreve Deus como refúgio, rocha, fortaleza, pastor, sombra, etc. No Salmo 36, versículo 7, também vemos a expressão, a sombra das tuas asas. Na verdade, o Salmo 36 não pode ser chamado de um salmo de confiança puro, mas como alguns elementos aparecem, podemos classificá-lo como um salmo de confiança complexo. A razão pela qual fazemos essa distinção é que, ao conhecermos as características do salmo, obtemos informações que nos dizem o que o salmo está comunicando, com que emoção e atitude devemos lê-lo e como devemos reagir. Essa classificação de gênero serve como uma placa de sinalização, mostrando-nos como abordar os vários salmos e como entender e receber suas diversas linguagens. A passagem que lemos hoje, dos versículos 10 a 12, é um pouco difícil de ser chamada de salmo de confiança. Pode ser vista como uma confissão e petição baseada na confiança dos parágrafos anteriores. É parte de uma oração. Do versículo 1 ao 4 do Salmo 36, o salmista encara a realidade dos ímpios e, a partir do versículo 5, seu foco se volta para uma confissão a Deus. Dos versículos 5 a 9, em vez de um pedido direto, o conteúdo principal consiste em declarações com palavras como o resed, benignidade, emet, fidelidade, e tzedaká, justiça, de Deus. Assim, a partir do versículo 5, o salmista está orando, e o conteúdo dessa oração se concretiza e continua agora no versículo 10. Vamos ler juntos novamente o versículo 10 de hoje. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Amém. No versículo 10, aparece a palavra Senhor, mas, para ser preciso, no original, é tu. Poderíamos reformular como: estende a benignidade sobre os que conhecem. Meus irmãos, usar a palavra tu não é desrespeitoso ou mal educado. Ao usar tu, a densidade do relacionamento é elevada. Mostra uma relação íntima entre os dois. A partir do versículo 10, a confissão pressupõe um relacionamento denso e íntimo entre o salmista e Deus. No conteúdo, vemos a expressão os que te conhecem, onde aparece a palavra conhecer. A palavra usada aqui, yada, indica um relacionamento. Ele pede que a benignidade seja estendida àqueles que conhecem a ti. Essa benignidade é, em hebraico, resed, que significa benignidade, amor, misericórdia. E aos retos, em hebraico, yashar, que pode ser traduzido como aqueles de coração íntegro, ele ora para que a justiça, tzedaká, seja concedida. Basicamente, como os salmos são poesia, existe um elemento chamado paralelismo. É uma forma de expressão que usa palavras diferentes para transmitir o mesmo significado. No versículo 10, os que te conhecem e os retos de coração são, na verdade, expressões que caminham juntas em termos de significado. Portanto, os retos de coração são aqueles que conhecem a Deus. Podemos considerá-los como sendo o mesmo. Mas o que significa conhecer a Deus, ser reto de coração? Como já disse, será que o que sabemos é realmente conhecimento? Na verdade, a palavra conhecer em si é muito abstrata. O significado de conhecer aqui se torna claro quando pensamos junto com a expressão os retos de coração. Os retos de coração não se refere tanto à honestidade em um sentido moral, como pensamos, mas sim àqueles de coração íntegro.
ou seja, pessoas que vivem segundo a palavra. Portanto, conhecer a Deus não é apenas ter ouvido falar sobre Ele e ter algum conhecimento, mas sim o verdadeiro conhecimento dele, que significa viver segundo a sua palavra. Então podemos resumir assim: quem conhece a Deus é aquele que guarda a sua palavra. O verdadeiro conhecimento é uma vida que guarda a palavra. Será que eu e vocês conhecemos verdadeiramente a Deus? Seria bom nos perguntarmos isso nesta manhã. Em suma, o versículo 10 está fazendo a confissão: concede a tua benignidade, Hesed, e a tua justiça, Tzedaká, àqueles que vivem segundo a palavra. Creio que a benignidade e a justiça de Deus se manifestarão na vida daqueles que vivem segundo a palavra. Os versículos 11 e 12 são uma confissão sobre aqueles que estão no extremo oposto dos justos, em contraposição a eles. É uma confissão sobre os ímpios. Vamos ler os 2 versículos juntos. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Amém. Aqui também vemos os soberbos, os ímpios, os obreiros da iniquidade, que são, na verdade, um grupo de palavras com o mesmo significado. A oração é para que essas pessoas não tenham poder, falando de seu julgamento, e para que não possam se reerguer. Comparando com o versículo 10, podemos dizer que essas são as pessoas que não guardam a palavra de Deus, que não vivem segundo a palavra. Esta passagem contrasta ainda mais vividamente com o versículo 9 anterior. Pois bem, o Salmo 36 termina com esta oração. Então, como podemos aplicar esta palavra em nossas vidas hoje? Como mencionei no início, assim como ouvir as palavras do médico e não viver de acordo com elas, não pode ser considerado conhecimento. Estritamente falando, saber algo não o torna automaticamente um verdadeiro conhecimento. Da mesma forma, se não vivemos de acordo com a palavra de Deus, não podemos dizer que conhecemos a Deus. Ao permanecermos diante da palavra que Ele nos dá a cada momento e vivermos um passo de cada vez de acordo com ela, creio que nossa fé passará de um conhecimento Deus para um conhecimento verdadeiro Deus. Saber sobre Deus e conhecer a Deus são 2 dimensões completamente diferentes. O primeiro é apenas para a aquisição de informações. O segundo, creio, inevitavelmente transforma a vida. Por isso, a frase de fé que devemos sempre lembrar é esta: conhecer a Deus é entregar a nossa vida para que a sua palavra a determine. E como vimos na passagem, creio que o conhecimento de Deus também nos protege e nos guia. Creio que o verdadeiro conhecimento de Deus nos faz experimentar a obra fiel de Deus em nossas vidas. Oro para que, ao vivermos o dia de hoje, vocês possam experimentar essa fidelidade, benignidade e justiça de Deus a cada momento e em cada situação. Gostaria que, ao longo do dia de hoje, continuássemos a oferecer ao Senhor a oração e a confissão de confiança do Salmo 36.